Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Papo de Urna da agência 2S Marketing. E hoje, nosso episódio estará contando com a presença do pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Seja bem-vindo, Carlos Kleber. Vamos falar um pouco da trajetória de vida, dos propósitos e projetos desse pré-candidato, que já vem chamando atenção pelo Ceará, por onde passa, com aquele quadro muito conhecido chamado Raio-X dos Buracos do Ceará. Primeiramente, deputado, quero fazer a pergunta. Afinal, o pré-candidato Carlos Kleber, de onde veio? Onde nasceu? Eu tenho andado muito e tenho tido a honra de poder mostrar minhas origens, porque é uma honra muito grande eu ter a oportunidade de dizer de onde eu vim, onde eu nasci, tudo que a gente está construindo, que construiu, que está construindo até agora. Eu venho de uma família muito pobre no interior do Ceará, mas bem no interior do Ceará, que é um distrito chamado Iboaçu, no município de Boa Viagem. Filho de uma professora, filho de um bodegueiro. Trabalhei na roça, fui agricultor, limpei mato, plantei, broquei até os meus 12 anos de idade. Já aprendia na pequena bodeguinha do meu pai a ser empreendedor. Minha mãe foi quem me ensinou a ler e escrever, porque ela era professora. Então, até os 12 anos, eu morei nesse distrito. E quando terminou, naquele período lá, o ensino fundamental era só até a oitava série. Então, eu terminei a oitava série e a minha mãe o que podia me dar era o estudo, a educação, porque ela sempre dizia: a educação, tudo que se aprende, só Deus tira. Tira um carro, tira uma moto, tira qualquer bem. Mas a educação, aquilo que se aprende, que bota na sua cabeça, só Deus tira. Então, minha mãe fez um esforço, me deu uma nova oportunidade. Eu fui morar na cidade de Boa Viagem, distante 40 quilômetros do meu distrito. Inclusive, o meu distrito ainda hoje não tem estrada, ainda é uma estradazinha carroçável, do mesmo jeito naquele período em que eu saí de lá com meus 12 anos de idade. Um garoto botou a mochilinha nas costas e fui morar em Boa Viagem para estudar. Eu sempre tive duas paixões na minha vida, a política e o rádio, desde pequeno. Política e rádio, política e rádio. Eu não sou filho de político, de vereador, de deputado, de prefeito, de ex-prefeito. A minha história política eu tenho feito com muita garra e com muita honra. Então fui morar em Boa Viagem, fui estudar, fazer o ensino médio, ensino médio. Aos 15 anos de idade, eu sempre gostei de rádio, aos 15 anos de idade, eu comecei a fazer programa de rádio. Eu sempre ia à rádio, gostava de ficar ali assistindo os programas. E um certo dia, um amigo meu, que é radialista, me convidou para fazer um programa de esporte. Eu, sempre torcedor do Ceará, que eu torço o Ceará, ele disse: Carlos Kleber, naquele tempo não tinha internet, não tinha nada, tinha um jornal. Pega aqui o jornal e vai ler aqui, fala sobre o Ceará. E eu lá, todo me tremendo, comecei a fazer o programa de esporte. Dia de domingo, final de semana, ia para os campos de futebol junto com eles, com a equipe de rádio, de esportes. Começava a puxar fio ali na beira do campo, acho que você sabe como é que funciona. E comecei a entrevistar jogador ali com o microfone, e daí foi o início de fazer programa de rádio. Depois eu fiz programa policial, eu fiz programa jornalístico, eu fiz programa musical. Eu fazia um programa, mas aos 15 anos de idade, quando comecei a trabalhar na rádio, fui morar num quartinho de trás da rádio. Que me ofereceram o quartinho para morar, eu digo: opa, aqui já tem onde morar. Então fui morar nesse quartinho de trás da rádio. Acordava de manhãzinha, depois eu ganhei um programa de 5 às 8 da manhã, chamado Toca Tudo. Era notícia e música, notícia e música. Eu tocava tudo que era tipo de música, forró, o brega, o sertanejo, nesse programa. E foi um programa que teve muita audiência. Eu lembro muito bem que eu não tinha o dinheiro para tomar o café da manhã. Então eu tinha que mandar um alôzinho para a mulher do caldo lá da rodoviária. Todo dia, terminava o programa, corria lá para a rodoviária, tomava meu caldo. Então era o meu café da manhã. No dia que não mandava alô, não tinha o caldo. Eu nem ia, né? Que não mandava alô, então tinha que mandar alô para tomar o caldo. E eu fiz programa jornalístico, político, musical, fiz todo tipo de programa. Até programa à noite eu fiz na Rádio Asa Branca de Boa Viagem. Fiquei lá até meus 19 anos de idade. Nesse período até remédio eu vendi. Eu lembro do nome do remédio, chamado Flora Cutelac. Chegou um cara, disse: rapaz, Carlos Kleber, eu tenho aqui um remédio da Amazônia.
Eu disse, rapaz, esse bicho serve para quê? Ele disse, rapaz, serve para tudo. Dor na coluna, dor de cabeça, dor no coração, é todo tipo de dor. Eu disse, rapaz, esse remédio é bom, vou vender. Comecei a vender, eu já tinha aquele espírito de empreendedor que aprendi com meu pai, comecei a vender o remédio. E o que aconteceu? Se eu ganhava, por exemplo, meio salário na rádio, eu ganhava 2 salários vendendo o remédio Flora Cutelar. Eu anunciava na rádio, quando terminava meu programa ali 8 da manhã, tomava meu caldinho, voltava, ficava ali no balcão da rádio e começava a vender o remédio. Aí o pessoal vinha do interior, os veinhas, começavam a comprar o remédio, todo mês a mesma clientela, e aí a venda foi aumentando, e eu ganhava, se eu ganhasse, por exemplo, meu salário na rádio, eu estava fazendo uns 2 salários já de vendendo remédio fora do Cutelac, e parece que o bicho servia mesmo para tudo. O pessoal comprava, voltava e ficavam satisfeitos. Então, quando foi aos 19 anos de idade, eu recebi um convite para trabalhar numa rádio no município de Solonópole, distante mais ou menos 150 quilômetros lá de Boa Viagem. Um novo recomeço, um novo desafio. Peguei a mochilinha, fui para lá para trabalhar nessa rádio. Novamente com a mochilinha nas costas, um novo recomeço, uma nova oportunidade. Quando cheguei lá, me ofereceram um quartinho para morar de trás da rádio de novo. Eu disse, opa, mais um quartinho na minha vida. Tá bom demais. Dava para armar uma redinha, comecei a fazer os programas lá em Solonópolis. Eu sempre tive muita facilidade de fazer amizades, de fazer contato, de fazer relacionamento com as pessoas. Então, fiquei muito conhecido na cidade, bastante conhecido. Mesmo chegando lá, não conhecendo ninguém, sozinho, numa cidade nova. Eu não fui nem lá conhecer a cidade antes, eu fui logo, botei a mochila e fui. Só com fé, garra e coragem. Então, eu fui fazer os programas, fiz programa de musical, fiz programa jornalístico também e muita audiência na cidade. Só tinha uma rádio, era como se fosse um ator da Globo, porque naquele período, em 93, só tinha televisão e rádio, não tinha internet, então eu fiquei muito conhecido, tanto na cidade como no sertão. Eu aproveitava os finais de semana e andar, conhecer o município. E aí, nesse período, eu sempre trabalhando no rádio, eu tive a ideia, novamente volta à questão de empreender. Naquele período, as lojas não vendiam em muitos pagamentos, por exemplo, 12 vezes, 10 vezes, não vendiam. E veio a febre da antena parabólica no interior, que também, mas foi uma febre da antena parabólica. Então as pessoas não tinham a oportunidade de comprar em muitas parcelas. No máximo, duas, 3 parcelas que as lojas vendiam. Eu disse, opa, apareceu aqui uma oportunidade. Vou montar um consórcio de antena parabólica. E aí fiz grupos de 10 pessoas. E aí não tinha juro, você, por exemplo, se uma parabólica fosse o valor de 350, você pagava 10 parcelas de R$ 35 por mês. E aí todo mês era um sorteio. Então, no máximo ali em 10 vezes, se você fosse o último, mas em 10 meses você era contemplado com a antena parabólica. Então, teve um tempo lá que eu tinha 10, 15, 20 grupos. E aí, novamente, se eu ganhasse, por exemplo, aí, tipo um salário na rádio, eu ganhava 3, 4, 5 vendendo esses consórcios de antena parabólica. Veio a ideia, se a parabólica está dando certo, vou começar a vender televisão também nos consórcios. Aí botava TV, botava som, continuei com a antena parabólica e sempre foi esse espírito de empreendedor. Quando foi em 2000 Aí eu montei comércio, montei lojas, depois que entrei na política vendi, me desfiz. Mas em 2012, eu fui convidado. Aí eu comecei a montar. Cheguei nessa cidade, lá a política é muito tradicional das famílias. Sai um, entra outro, sai um, entra outro. Praticamente da mesma família. Aliás, da mesma família. E eu sempre gostei da política. E agora, como é que eu vou fazer política aqui nessa cidade? Comecei a montar partido político lá em Solonópolis. Montava partido, elegia vereador, montava partido, elegia vereador. E sempre dando certo. Quando foi em 2012, eu já muito conhecido, fui convidado para participar de uma candidatura a vice-prefeito, numa chapa. Era uma eleição muito difícil, onde nós éramos da oposição, era 3 candidatos da oposição, numa cidade de 18 mil habitantes, contra um candidato da situação e prefeito em mandato.
Disse, rapaz, eu topo. Eu não acreditava na eleição. Fomos para cima, ganhamos a eleição com 310 votos. Foi aonde eu entrei na política. E daí eu, vice-prefeito no mandato, eu sou de missão, muito de missão. Tudo que eu vou fazer, eu faço com amor pelo que eu estou fazendo e pela missão de fazer. Então eu passei 4 anos trabalhando muito, andando muito no município, visitando as pessoas, as famílias, as comunidades, conseguindo benefícios para o município, Poços Profundo, a Doutora. Hoje eu sou conhecido como o vice-prefeito que mais trabalhou pelo município de Solonópolis, o mais atuante do município de Solonópolis. Porque sempre o vice-prefeito é aquele cara que fica ali só na sombra, esperando ali talvez até o prefeito morrer, o prefeito se dar mal, para o cara assumir o mandato. Eu não, eu fui trabalhar. Era o que eu tinha, me deram o povo de Solonópolis me deu a honra de ser o seu vice-prefeito, então eu assumi a missão e fui trabalhar. Trabalhei muito, passei 4 anos trabalhando. Terminou meu mandato de vice-prefeito em 2017, eu vim morar em Fortaleza. E aí foi o quê? Um novo recomeço. O que eu poderia dar para minhas filhas, até hoje o que eu posso dar para elas, eu dou com muito amor. Então eu tinha que dar uma melhor educação. Como a minha mãe fez comigo, me incentivou sempre a estudar, era o que ela tinha para me oferecer como professora. Então, eu também ofereci para minhas filhas um melhor estudo, um colégio melhor. Vim morar em Fortaleza com minha família. Cheguei aqui em 2017, minhas filhas estudando, e eu comecei a montar um negócio de uma empresa de terceirização de mão de obra. Eu já tinha uma pequena construtora. E aí me veio a ideia de montar uma terceirização de mão de obra. Montamos, graças a Deus, deu certo. Mas eu sempre gostei do serviço público. Em 2020, eu recebi a missão de assumir a direção do ISEC. O que é o ISEC? É o antigo IPEC. É o Instituto de Saúde dos Servidores do Estado do Ceará. É um plano de saúde, tipo esses planos de saúde que tem por aí, mas é o plano de saúde onde só os servidores do Estado, da Assembleia, Tribunal de Contas, eles podem fazer a adesão. Então, como é que funciona? O governo do Estado dá uma contribuição para o plano e o servidor paga uma pequena contribuição. Então, tem o aporte do Estado e o que o servidor paga. Então, eu cheguei no ISEC, estava arrasado, estava acabado. 6 meses de atraso. E o que o ISEC paga e trabalha? É com médico, é com hospital, é com enfermeiro, é com laboratório. Então, tudo atrasado. Quem é que quer trabalhar para receber com 6 meses depois? Ninguém quer. Então, o ISEC, ninguém queria prestar o serviço. Então, eu tive mais essa missão, mais esse desafio. Chamei os servidores para... O pessoal já estava desmotivado, porque era muita reclamação, não tinha motivação, ninguém motivava. Cheguei no ISEC, motivei, consegui envolver a equipe, porque para fazer uma boa gestão tem que ter uma boa equipe, se não tiver não adianta. Você sozinho não faz nada em lugar nenhum, imagina no serviço público. Então, conseguimos organizar o ISEC e conseguimos passar de 80 mil usuários para mais de 100 mil usuários. Quando eu saí do ISEC, já estava com mais de 100 mil usuários, quer dizer, pessoas que fizeram novas adesões, saindo de um pagamento de atraso em 6 meses para pagar em dia apenas com 30 dias. Porque no Estado, se você apresenta a fatura, se você receber com 30 dias, você está recebendo em dia. Porque tem toda uma burocracia. E eu sou a favor da desburocratização no serviço público. Por quê? Porque 1 mês ainda é muito. Processo vai, processo vem, vai para um lado, vai para outro. Um assina, outro assina. Eu acho que é muito tempo ainda. Mas, infelizmente, é o que o serviço público ainda tem a oferecer. Mas as pessoas, os hospitais, os médicos ficaram satisfeitos, porque você apresentava a fatura com 30 dias, estava na sua conta. Então, estava recebendo em dia. Você está recebendo com 6, o Estado pagando com 30, é em dia. Então, eu consegui passar de menos de 80 mil usuários para mais de 100 mil. Lá, quando eu cheguei no ISEC, só tinha 6 hospitais credenciados e trabalhando muito ruim, com muita dificuldade.
Quando eu saí do ISEC, deixei 18 hospitais credenciados, os melhores hospitais de Fortaleza, eu consegui credenciar. Mas eu ia no hospital visitar, convencer para poder credenciar. E não foi só em Fortaleza, eu fui a Juazeiro do Norte, eu fui a Sobral, eu fui a Quixadá, eu fui a várias regiões para que a gente pudesse levar o serviço lá para o interior também. Para que quando você precisasse do serviço, você mora lá em Juazeiro do Norte, por exemplo, na Barbalha, no Crato, não ter que vir a Fortaleza num hospital para ter um serviço de saúde, um serviço de qualidade. Então conseguimos credenciar vários hospitais, médicos, laboratórios, clínicas inúmeras. Então a gente deixou redondinho o serviço do plano de saúde do ISEC. Isso até 2022. Quando foi em 22, teve a eleição de governador. Então eu fui convidado para fazer parte da campanha do prefeito Roberto Cláudio, ex-prefeito Roberto Cláudio. Fui coordenador de campanha do interior. Ficava aqui no comitê de campanha, passei mais uma missão, passei os 45 dias de campanha totalmente fincado dentro do comitê, trabalhando na campanha do então candidato Roberto Cláudio. Evidentemente, fui exonerado do ISEC nesse período também, tirei férias e tudo mais, mas fui para outro grupo político, apoiar outro grupo político, evidentemente, fui exonerado do ISEC também nesse período. Eu entendi, claro, foi uma opção que eu fiz. Mas cumpri a missão lá no ISEC, deixei bonitinho, deixei o ISEC bem organizado. Roberto Cláudio perde a eleição para governador do estado. Eu disse, e agora? Vou voltar para a minha empresa, vou trabalhar. Que nunca, eu sempre digo, eu sempre, assim, eu peço para as pessoas que trabalham no serviço público, principalmente aqueles que não são servidor de carreira, tenha outra opção na sua vida. Não dependa só do emprego do serviço público, porque é passageiro. É hoje, pode não ser amanhã. Então, sempre as pessoas que trabalham comigo, diga, amigo, não esqueça, você tem a sua profissão, exerça também a sua profissão, continue, mas não abandone, porque quando você deixar o serviço público ou o serviço público lhe deixar, você está desempregado. Então, graças a meu bom Deus, eu nunca precisei do dinheiro do serviço público para sobreviver. Sempre foi assim. Sempre quando eu assumo uma função, ou de secretário, ou na direção do ISEC, ou como vice-prefeito, ali foi sempre um extra para mim. Eu sempre guardei ali para, sei lá, ajudar alguém, ou fazer uma viagem de final de ano com a família, mas ali nunca foi para pagar minhas contas. Graças a Deus. Sempre coloquei isso na minha cabeça que, ao participar do serviço público, até o meu salário no serviço público, nunca seria para a minha sobrevivência e de minha família. Seria um extra, porque quando eu vou exercer uma função no serviço público, eu vou por missão. Não vou pelo dinheiro, nem pelo salário, vou por missão. Então, quando foi Roberto Cláudio perde a eleição. Quando foi em 23, eu recebi um convite do prefeito Sarto para ser o secretário de Habitação de Fortaleza. Aí seria um novo desafio, um novo recomeço. Trabalhar pela política habitacional da quarta maior capital do país. E era uma área em que eu não conhecia, que era a política habitacional. Mas eu aceitei, foi um novo desafio na minha vida. Me dediquei totalmente. Minha esposa Ivana toma conta da minha empresa, das nossas empresas, graças a Deus. Então, eu sempre tenho essa facilidade de assumir função no serviço público, eu conto sempre com ela, para estar do meu lado, nos novos desafios. Então, ela vai mais para a empresa, eu fico mais no serviço público. Evidentemente, não abandono as minhas empresas, sempre tiro um tempinho, nem que seja à noite, mas sempre focado também nas minhas empresas, que volto a repetir, eu vivo delas. Eu dou o sustento das minhas filhas, da minha família, é através da minha empresa, do meu trabalho, do meu suor, não é do serviço público. Então, esse novo desafio na habitação foi muito importante para mim, que eu conheci muito. É uma secretaria que trabalha muito próximo das pessoas que precisam. Precisam o quê? Precisam de um apartamento, precisam de um papel da casa, que é a matrícula, a escritura dos imóveis. É um serviço social, que na secretaria tem muito. É a reforma de casas, que foi um programa que a gente implantou na Secretaria de Habitação, que é reformar as casas.
Então, foram muitos projetos que nós construímos através da Secretaria de Habitação. Para você ter uma ideia, nós conseguimos reformar mais de 2.000 casas aqui dentro de Fortaleza. O que que é? E ainda hoje, infelizmente, tem muita casa aqui em Fortaleza que não tem banheiro. Tem muita casa que não tem, por incrível que pareça, tem muita casa que não tem energia elétrica. Que eu encontrei muita situação dessa nas periferias de Fortaleza. Então, o que que eu fazia? A gente tinha um recurso lá na secretaria para reforma de casas. Então, como é que eu fazia essa reforma? Eu começava logo pelo banheiro, porque o banheiro é bem-estar, é saúde, é dignidade para uma família. Já pensou? Você não tem um banheiro em casa para fazer as suas necessidades, tomar o seu banho, enfim. Então a gente começava pelo banheiro, não tinha um banheiro, fazia banheiro. Onde o banheirinho estava ali precário, a gente reformava o banheiro, deixava bonitinho, colocava lá o revestimento, deixava o banheiro organizado. Depois ia para a cozinha estava meio precária, não tinha uma pia. Ali colocava uma pia, colocava um revestimento, ia para o teto, estava meio ruinzinho também, ajeitava o teto. Janela estava ruim, porta estava ruim, trocava a janela, trocava a porta, deixava a casa arrumadinha, bem bonitinha. Entregava, botava pisos, se precisasse. Então, nós fizemos mais de 2.000 reformas de casa, só nesse programa aqui em Fortaleza. Outro programa também, que é um programa muito importante da política habitacional, é a casa própria, é a entrega do apartamento. Aqui em Fortaleza você não entrega casa, você entrega apartamento. Por quê? Porque nós temos dificuldade de terrenos, então você tem que trabalhar no vertical. Não dá para você fazer horizontal casa. Então são apartamentos. Trabalhamos e conseguimos entregar muitos apartamentos aqui em Fortaleza. Mas o mais importante, eu deixei 3.000 apartamentos para o próximo prefeito entregar, porque eu fui a Brasília, apresentei projetos, busquei, conseguimos e fizemos, deixei muitas obras começando, iniciada, muitas obras por iniciar também, pelo tempo, mas foram 3.000 apartamentos que eu consegui para o município de Fortaleza. Então nós entregamos alguns e deixamos 3.000 já pronto em construção para entregar. Fiz outro programa também muito importante, que é o papel da casa. Eu fiz o maior programa de regularização fundiária da história do Brasil. 40.000 papéis da casa. Ou seja, o que é o papel da casa? Vou explicar um pouquinho melhor. O papel da casa é aquele em que você, por exemplo, tem as áreas ocupadas, que foram ocupadas, sei lá, 10, 15, 20, 30 anos. E as pessoas não têm a segurança jurídica do seu imóvel. Ocupou, construiu rua, tem tudo, tem asfalto, tem calçamento, tem tudo. É um bairro, é uma rua, mas não tem o documento da sua casa. Por que não tem o documento da sua casa? Além de você não poder pagar, porque lá na secretaria é um trabalho direto voltado para as pessoas que realmente precisam do serviço público, que não pode pagar, chegar num cartório e pagar a escritura, mesmo que ele quisesse e pudesse pagar, ele não poderia. Vou explicar por quê. Porque são áreas ocupadas, elas não são regularizadas. O que nós fizemos? Fizemos um programa e eu contratei, fiz uma parceria com as maiores universidades aqui de Fortaleza, o UES, o UFC. Nós fizemos contratos com as entidades sociais, levando a sociedade, levando as associações para participar também do programa. Contratamos empresas, foi um movimento fantástico que nós fizemos para a gente contratar esses 40.000 papéis da casa. E a gente, como é que o trabalho funciona? Regulariza a primeira área, é um trabalho árduo, é um trabalho demorado. 6 meses para você aprontar para entregar uma escritura de uma casa. Porque também você precisa do cartório. E o serviço do cartório também é gratuito. Eles não podem cobrar porque existe uma lei federal. Eles também não podem cobrar. Então imagina, tem que convencer o cartório a fazer um serviço gratuito. Então teve que envolver toda a associação dos cartórios, a Anoreg. Foi feito assim, um trabalho muito grande de articulação e de alinhamento. E nós começamos a fazer o programa, entregamos muitos papéis da casa aqui em Fortaleza, milhares e milhares, e ficou muito também para o próximo prefeito entregar. Então,
Eu, até o final de 2024, estive como secretário de Habitação de Fortaleza. Então, essa foi toda essa minha trajetória de sair do interior, de um distrito pequeno, vir morar na cidade, depois me mudar para outra cidade, vir morar em Fortaleza. Toda uma trajetória para o serviço público, no empreendedorismo. Tem todo um recomeço que eu tenho feito na minha vida que, graças a Deus, tem dado certo. E agora mais um recomeço. Mais um recomeço, mais uma página na história da tua vida pública como pré-candidato a deputado estadual. Eu quero já estender essa pergunta. O porquê a pré-candidatura a deputado estadual e por que a escolha do Partido Liberal, o PL? Quando eu estava na secretaria, os meus amigos, as pessoas mais próximas, queriam que eu me candidatasse a vereador de Fortaleza, porque eu estava bem na secretaria, eu trabalhava diretamente com muitas lideranças, pequenas e grandes lideranças, então as pessoas. E sempre no serviço público, meu gabinete foi porta aberta. Porta aberta. Tanto para o servidor que trabalhava comigo, não tinha esse negócio de estar marcando, não sei o quê, batia na porta. Se não tivesse alguém, podia entrar que eu atendia. Evidentemente, tinha minha agenda também com as lideranças externas, com o pessoal que vinha. Mas sempre foi porta aberta, acesso fácil. É tanto que os vereadores de Fortaleza sempre diziam: esse é o secretário que atende todo mundo. E lá eu atendia tanto os da base do prefeito como os da oposição também. Muitos de oposição foram lá e foram atendidos e bem atendidos, porque trabalhar comigo no serviço público, eu sempre digo ao servidor, à servidora que trabalha comigo, é servidor, é o papel de servir. Tem que servir e servir bem. Se não é para servir bem, não dá certo você ficar na linha de frente com o servidor. Eu fazia até algumas mudanças nos órgãos em que eu trabalhei. Trabalhou na linha de frente, não atendeu bem, eu fico sabendo, amigo, infelizmente você não dá para trabalhar atendendo as pessoas. Vai para um serviço burocrático, vai para uma sala. Eu conseguia remover e sempre colocava na linha de frente um serviço de qualidade, atendimento de qualidade para as pessoas, porque servidor tem que servir e servir bem. Então, os amigos queriam que eu me candidatasse a vereador de Fortaleza. Eu disse: não, não é o momento. Acho que tem que ser um chamado de Deus. Não senti que era aquele momento. Poderia ter me elegido, estava bem, muito conhecido em Fortaleza. Mas eu disse: não, acho que não é o momento, não. Quando chegou a eleição de 24, já na eleição, começaram a vir com a ideia de eu me candidatar a deputado estadual, 2 anos depois, que é agora, esse ano. Eu disse: eu acho que para deputado estadual, eu sou conhecido no estado, já tenho meu histórico tanto na política como de serviço público, eu acho que é um bom desafio. Pedi a Deus, abençoou, porque eu peço a Ele, tem que ser sempre Ele na frente, pedindo sempre a orientação, toda a orientação vem dele, toda a orientação minha vem dele. Até para mudança de partido eu peço orientação. Eu estava como presidente do AGI desde 2021, fazendo um trabalho, a gente fortaleceu o AGI com as suas bases no interior e na capital, na eleição de 24. Na eleição de 24 eu andei muito, fortalecendo o partido pelo interior do estado. Me dediquei muito à eleição aqui de Fortaleza, que eu era secretário de Habitação. Então, na eleição de 24, eu trabalhei muito, trabalhei bastante. Então, fortaleci o partido. Mas fortaleci, vou fortalecer, que eu vou preparar o partido para a minha eleição de deputado. Em 26, que eu tinha o objetivo de eleger ali 2 deputados estaduais. Mas quando você não tem o poder para montar partido, esquece, você não consegue montar partido. Eu montei o partido em 24 aqui em Fortaleza, a gente elegeu o vereador porque eu era secretário, eu tinha a força da máquina para me ajudar a montar um partido. Mas quando você não tem, amigo, você esquece. Esqueça porque você não consegue montar. Tanto que nem um partido pequeno, sem força de governo ou sem força política, conseguiu montar chapa esse ano para deputado estadual ou federal. O AGI vai lançar uma chapa de deputado federal. Vai lançar uma chapa porque a minha esposa, que assumiu a presidência do partido, ela vai justificar uma boa votação para a nacional do AGI. Então, a Ivana ficou na presidência do partido. Como a gente não conseguiu montar uma chapa competitiva para deputado, então, quando foi em dezembro do ano passado, o deputado André Fernandes, que hoje é um amigo, me convidou para ir para o PL.
Eu disse, não, André, eu quero montar minha chapa, se você puder me ajudar, me ajude. Eu já tinha apoiado o André na eleição de prefeito aqui em Fortaleza, então a gente já tinha uma certa aproximação. E aí eu disse, André, eu quero montar minha chapa, eu preciso fortalecer o partido. Ele disse, não, Carlos, levar a caminhar, que eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo. Se não der certo, vamos conversar de novo. Então, quando foi mais ou menos em março desse ano, eu já sentia a dificuldade, alguns candidatos que estavam no partido saindo, o governo tirando e tal, aquela situação toda, que é uma briga mesmo, você sabe como é que funciona. E aí eu, mais uma vez, pedi a iluminação de Deus. Eu recebi vários convites de vários partidos, PRD, republicanos, vários partidos me convidaram. Pedi mais uma vez a iluminação e a orientação de Deus. Vá para o PL. Ele disse, vá para o PL. Também não pensei. E olha que proposta de partido teve de todo jeito. Mas foi proposta grande, não foi proposta pequena. Mas o meu objetivo não era esse. Meu objetivo é ganhar uma eleição. Então eu liguei para o André. André, como é que tá aí? Tá de pé o convite? Porta aberta, Carlos Kleber. Pode vir, vamos conversar. Mostrou a chapa direitinha, bonitinha. Pronto. Agradeci o convite, vou me filiar. Não teve outra história. Resolvi, eu recebi a orientação, resolvi, fui lá e me filiei, sem muita conversa. E com muita honra, eu estou hoje no PL, o André Fernandes, o deputado André Fernandes, hoje aqui é um amigo, e estou sob a orientação dele no PL, e estou fazendo essa pré-campanha de deputado estadual por todo o estado do Ceará. Não só aqui em Fortaleza, mas em vários municípios de todo o nosso estado, do Cariri, a Sobral, do Sertão Central. A gente se mexe demais. Quem tem acompanhado aí a nossa trajetória tem visto que a gente anda muito e muita presença constante, porque eu sempre gostei. Eu gosto de olhar no olho, porta a porta, conversar, pegar na mão e saber da dificuldade e da necessidade de cada um, de cada uma. Então, estou aí nessa pré-campanha em busca desse objetivo que será abençoado por Deus para que a gente consiga chegar à Assembleia Legislativa com esse novo recomeço, esse novo mandato de deputado estadual. Como é que tem sido essa pré-candidatura sua? Como é que tem sido a pré-campanha? Como é que tem sido, já que você falou tanto, que está andando o estado inteiro? O que, que tu está achando? O que, que tu está vendo? O que você está encontrando, não só nas cidades, mas principalmente no coração e das pessoas que te encontram? Estou muito feliz com a minha caminhada. Até agora tem sido satisfatória. Por tudo que a gente tem conquistado, pelas amizades que tem feito, pelas alianças que tem feito, pelos apoios que tem conseguido, pelas lideranças, pelo próprio povo, pelas pessoas que nos recebem de braços abertos, aonde eu ando. Graças a Deus a gente é bem leve, consegue levar nossa mensagem de recomeço. Eu, quando chego nas minhas reuniões, eu não vou falar de política, eu vou me apresentar. As pessoas precisam conhecer aquele candidato, aquela candidata que vai votar. Como é que você vota, por exemplo? Vai votar no Estênio e não conhece o Estênio. De onde foi que o Estênio veio? Quais as origens do Estênio? O que, é que ele fez para chegar até aqui? Então eu faço uma apresentação. Eu sempre digo, eu não vim aqui falar de política. As pessoas até estranham. Eu vim me apresentar. Eu preciso que vocês me conheçam. Então eu faço toda uma apresentação, conto toda essa minha historinha que contei aqui e consigo fazer com que as pessoas me entendam e entendam de que precisam conhecer o candidato ou a candidata que vão votar. E aí tem sido satisfatório, mas o que é que o nosso Estado, o que o Ceará está precisando? Está precisando se levantar, está precisando de um novo recomeço, o povo está cansado. O Ceará está comandado por um poder paralelo. Poder paralelo não é mais o governo que manda, quem manda no Estado é um poder paralelo. O governo do Estado recebe os recursos, mas quem manda realmente no Estado não é o governo, é o poder paralelo. Então isso precisa mudar. E está existindo esse sentimento da população de uma renovação, de uma mudança. E estão encontrando no Ciro essa mudança, essa renovação, porque o Ciro é forte, o Ciro é um cara de pulso, é um cara de palavra, e a gente percebe que as pessoas estão confiando e querem votar no Ciro pelo seu pulso firme. Até assim, às vezes as pessoas, até uma brincadeira, as pessoas dizem assim, não, é porque o Ciro é doido, e as pessoas dizem, não, mas a gente precisa votar num doido agora, porque o doido tem coragem. Então, eu não estou dizendo que o Ciro é doido, o Ciro é muito competente, é tanto que ele tem um histórico. Foi deputado, foi prefeito de Fortaleza, foi governador e mostra um histórico do Ciro destratando alguém no serviço público. O Ciro foi sempre um grande governador, foi ministro,
foi sempre um grande prefeito de Fortaleza, foi um dos melhores prefeitos de Fortaleza. Tudo que ele faz bem feito. Por isso que eu estou acreditando e apoio o Ciro Gomes para governador, porque o meu partido já está apoiando. Eu sou de partido, eu sou de vivência de partido. Então eu sou muito de orientação. Então o meu partido já orientou, o André Fernandes, que é o nosso presidente estadual, é quem pode falar pelo partido, mas já fez a orientação e o PL vai apoiar o Ciro para governo aqui do estado do Ceará. Vamos lançar um candidato a senador, que é o senador Alcides, que é o pai do André Fernandes, porque também existe um sentimento de mudança, de renovação no Senado. Então, o PL vai indicar o Alcides para senador e vai apoiar o Ciro para governador. E como é que surgiu, Carlos Kleber, o famoso, conhecido raio-x do buraco do Ceará? Tem realmente muito buraco no Ceará? É só o que tem é buraco. Sai do buraco, cai no buraco. Sai de outro, cai em outro buraco. E aí, isso foi assim, surgiu de repente, de uma ideia. Eu ia para Boa Viagem, andando na 020, e a 020 é uma das piores estradas do estado do Ceará. É uma BR. Ela é sempre esburacada. Tapa o buraco hoje, você pode passar com uma semana, duas depois, o buraco está aberto de novo. Não sei o que é isso, não. Eu nunca vi tanto buraco. E nunca vi recuperar buraco e abrir buraco desse jeito. Então ia passando, só desviando de buraco, eu disse, ia um story maker comigo, da 2S, que do meu amigo Estênio, e eu disse, para aqui, vamos fazer um vídeo aqui desses buracos. E fizemos o vídeo viralizou, e aí veio a ideia da 2S de lançar o raio-x dos buracos do Ceará. Toda semana a gente lança um vídeo diferente. E o que aconteceu? Se levantou uma ideia. As pessoas começaram a acreditar na gente não é só pela denúncia que a gente faz, é por defender a sociedade, defender as pessoas, defender a comunidade. E além disso também, se vai lá e tampa o buraco, eu vou lá, eu faço questão de ir lá mostrar que o buraco foi fechado e que é através da nossa denúncia, mas não é só denunciar por denunciar, não. É denunciar para que seja feito, para que as pessoas possam ser atendidas com benefício, com o serviço público. Então viralizou. Toda semana a gente lança um raio-x dos buracos do Ceará e a gente recebe dezenas, centenas de convites para fazer vídeo, porque buraco em rodovia estadual, rodovia federal do Ceará é só o que tem, mas tem muito. Se eu fosse gravar vídeo de buraco, todo dia eu tinha vídeo de buraco para gravar. Que é um dos problemas que tem no Ceará. Deputado, encerrando aqui o nosso podcast, em todas as suas falas, a presença da palavra e do sentimento de Deus, de fé, está dentro de tudo que você fala, desde o seu início de vida, sua trajetória de pessoa, profissional, política, a igreja e a fé, a presença dela na sua vida e como ela será colocada dentro do seu projeto político agora como pré-candidato a deputado estadual. Eu sou um homem de muita fé. Eu me converti mais ou menos há uns 5 anos atrás, na Comunidade das Nações aqui de Fortaleza, na igreja evangélica. Eu sou cristão, sou evangélico. E minha vida mudou depois que eu me converti na igreja evangélica. Totalmente. Na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida pública, com minha família, com minhas filhas, com minha esposa. Minha vida mudou total, 100%. Então, eu sou um homem de fé, sempre peço a orientação, todo dia faço as minhas orações, pedindo a Deus orientação, pedindo a Deus proteção. E graças ao meu bom Deus, eu tenho tido uma caminhada muito boa na minha igreja. Eu não me converti, não fui para a igreja evangélica atrás de voto, não. Fui procurar Deus. Então, não estou lá atrás de voto. Eu estou porque eu me converti, eu estou por uma bênção de Deus e por uma proteção divina. É o que eu sempre procuro, mas eu sempre digo, por que é que você vai para a igreja? A igreja é a casa de Deus. Então, quando eu vou para a igreja, eu me sinto muito melhor ainda. Evidentemente, quando você não está na igreja, você tem que fazer as suas orações, e eu faço todo dia. Mas quando eu vou para a igreja, eu me sinto na casa de Deus, eu saio de lá muito mais leve, muito melhor.
Então, é sempre Deus na frente. Nas minhas viagens, quando eu vou, peço orientação, peço a proteção. Quando volto, agradeço. Você tem que pedir, você tem que agradecer. É importante você pedir e agradecer a Deus. Mas peça sempre, que ele sempre dá mais do que o que você pede. E ele tem feito isso comigo, tem sempre me dado muito mais do que o que eu peço. Então, por isso que eu estou sempre agarrado com ele, sempre sob a proteção de Deus e pedindo a orientação de Deus. Uma mensagem a todos os cearenses que vão assistir esse nosso podcast, irão assistir cortes desse podcast que tantos políticos gostam. A mensagem de esperança, de fé, de renovação, a mensagem que o pré-candidato Carlos Kleber deixa a todo o povo cearense. Primeiro você tem que acreditar. Acredite em Deus e acredite numa nova mudança, em uma renovação, em um recomeço. Eu sou homem de muitos recomeços, sempre pedindo a orientação de Deus, mas sempre recomeçando, e graças a Deus recomeçando e dando certo na minha vida, tanto na minha vida profissional, como na minha vida empresarial, como na minha vida com minha família. É sempre de novos recomeços. E essa minha trajetória, essa minha pré-candidatura para chegar à Assembleia Legislativa, Estênio, é um novo recomeço na minha vida, porque eu quero construir essa minha história para que eu possa trabalhar por todo o povo do meu Ceará. É no Cariri, é no Sertão Central, é na região norte, é na Grande Fortaleza, onde a gente tem um bom conhecimento. Eu, quando fui secretário, andei muito, conheci muito Fortaleza, trabalhando todos os dias. Então, o que eu digo para o povo do Ceará é acreditar. Acreditar que o Ceará está se levantando e esse recomeço está chegando. Isso aí, pessoal. Mais um episódio do podcast Papo de Urna. Hoje, na presença do pré-candidato a deputado estadual do PL, Carlos Kleber.